Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. O que eu vi, eu já fui 2 vezes, irmãos. Nesse tempo que eu me converti, Deus já me levou 2 vezes ao inferno. Eu já vi o inferno 2 vezes. Não foi uma só, foi 2 vezes. Mas a primeira vez que eu vi foi assustador. Porque eu vi mulheres, eu vi crianças, eu vi homens, eu vi muita coisa naquele lugar. E eu vou falar para vocês tudo que eu vi. Vou falar para vocês tudo que eu vi. Que Jesus possa me fazer lembrar de tudo, que o Espírito de Deus possa me fazer lembrar de tudo. Em nome de Jesus, para mim trazer detalhadamente para os irmãos. Então eu peço para vocês, irmãos, em nome de Jesus, que não fiquem nesta live caso você não acredita. Não fica aqui, sai desta live, sai dela, sai. Se você não acredita, não fica, sai, porque o que eu vou falar é muito sério, amém? O que eu vou falar é muito sério e vocês vão saber um pouquinho do que é o lugar de tormento, irmãos. Igreja, antes de eu contar, eu preciso voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem o porquê que isso aconteceu. Logo que eu me converti, amados irmãos, logo que eu comecei a buscar a presença de Deus, Jesus ele foi moldando a minha vida, assim como é a vida de cada um de vocês. Jesus ele foi moldando a minha vida. Eu fui começando a deixar os maus hábitos, os maus costumes. Eu comecei a deixar aquilo que o mundo, irmãos, aleluia, me oferecia. Eu comecei a abandonar tudo. Eu comecei a deixar tudo de lado. E eu sempre tive no meu coração que a oração era aquilo que me deixava mais fortalecido. Então eu não podia parar de orar. Eu não podia parar de buscar a presença de Deus. Eu tinha que orar, eu tinha que buscar, eu tinha que clamar, eu tinha que suplicar. E eu todas as vezes eu fazia, irmãos, um quartinho da oração. Todas as casas que eu ia, que eu morava, eu sempre tinha um quartinho da oração. E nesse quartinho, irmãos, eu orava, eu buscava a presença de Deus. Então eu tenho que trazer tudo isso para vocês entenderem por que isso aconteceu. E eu sempre tive, irmãos, comigo, que as minhas orações diante da presença de Deus, elas têm que ser totalmente sinceras. Eu tenho que sempre falar aquilo que está dentro de mim, colocar para fora, quer seja ruim, quer seja mal, quer seja tudo, eu tenho que botar para fora diante da presença de Deus. Mostrar para Deus quem verdadeiramente eu sou. Então nesses quartinhos de oração era onde, irmãos? Era onde eu clamava e buscava a presença de Deus. Era onde eu clamava e rogava a presença do Espírito Santo. Hoje eu já não tenho mais quartinho de oração. Queria ter, mas a casa onde eu moro só tem 2 quartos. Então não tem como fazer quartinho de oração aqui. Tem o quarto dos meus filhos e o quarto meu com a minha esposa. Então presta muita atenção no que eu vou dizer. E aí, igreja, eu sempre entrava no quartinho de oração e orava. Ali eu fechava o meu olho, irmãos, e eu colocava sempre um colchão no chão. Sempre um colchãozinho no chão. E quando eu dobrava o joelho, eu colocava sempre as minhas mãos assim e ficava falando com Deus, de joelho. E um certo dia, amada igreja, eu estava orando fervorosamente. E parece, irmãos, que não é que um sono me dominou, porque eu estava orando fervorosamente. Naquele momento, irmãos, que eu olhei, é como se eu visse o meu próprio corpo. E quando eu vi o meu próprio corpo, eu de joelho, eu vi o meu próprio corpo. E o que mais me chamou a atenção, que na hora que saiu do corpo, eu senti ainda a batida do coração. Eu senti que eu não estava desligado do meu corpo. Eu não estava desligado do meu corpo. Porque eu senti a batida do meu coração, eu senti o meu respirar na minha alma. É algo... Por isso que eu falei, se você não acredita, irmão, sai daqui em nome de Jesus. Porque eu estou tentando explicar da melhor forma, porque essas coisas parece que é inexplicável, é difícil de explicar. Então presta muita atenção. Quando eu vi o meu corpo, eu senti a batida do meu coração e eu senti o meu respirar. Eu estava ligado ainda ao meu corpo, a minha alma estava fora, mas eu ainda estava ligado com o meu corpo. Eu ainda tinha uma ligação com o meu corpo.
E nessa ligação, irmãos, na hora que eu senti isso, eu senti o meu corpo, o meu coração bater, a minha respiração, eu sentia ela. Naquele momento, eu fui para um lugar totalmente tenebroso. Era pura escuridão, pura treva. Não tinha luz, irmãos, naquele lugar, era treva. Trevas, trevas, trevas. Eu não conseguia enxergar, irmãos, a minha mão estava aqui, né? Eu podia tentar colocar a minha mão no meu rosto, parecia que eu era cego naquele lugar, porque eu não conseguia enxergar minhas mãos. De repente, meus irmãos, aquela nuvem preta, ela foi se dissipando. Ela foi se dissipando. E algo começou como se fosse a me empurrar. E eu me empurrando, eu tentava voltar para trás, porque eu comecei a temer aquilo. Eu comecei a temer, mas não um medo de ficar apavorado, mas eu comecei a temer o lugar que eu estava vendo. Quando, irmãos, eu comecei a sair daquelas trevas, eu cheguei num lugar, irmãos, que o calor era tão quente, mas tão quente, mas tão quente, mas tão quente. E eu vi, irmãos, a primeira coisa que eu vi foi o tamanho daquele lugar. Era como se fosse um mundo inteiro, era como se fosse um lugar gigante. O mundo inteiro naquele lugar. E quando eu olhei, irmãos, eu vi como se fosse um homem deitado. Imagina um homem deitado com as mãos para trás. Eu vou fazer aqui mais ou menos. E com a boca assim aberta. Essa parte toda estava deitada no chão. E a boca estava aberta. Ela estava aberta assim, aberta. Uma boca, tipo tudo feito de pedra fervente. E a boca daquele, era um homem e a boca estava aberta. Tinha olho, tinha tudo, irmãos. Tinha tudo, mas não se movia. É como se fosse... Eu via isso de longe, de muito longe, mas eu conseguia enxergar. E aquilo começou a me empurrar, irmãos. Eu comecei a me aproximar. E eu fui me aproximando, fui chegando mais perto. E eu vi, irmãos, uma grande fila. Uma grande fila. E o povo, irmãos, tinha uns que se arrastava. Eu comecei a entender que no inferno, irmãos, presta atenção. Presta muita atenção que eu tenho que trazer nas explicações para você entender. Eu via pessoas que se arrastavam. Elas não tinham movimento das pernas. Eu vi pessoas cegas, eu vi pessoas sem braço. Eu vi pessoas machucadas, eu vi pessoas feridas, eu vi pessoas sem uma perna, mas com a outra. E elas todas estavam acorrentadas aos seus pulsos. Aqueles que não conseguiam andar, o da frente puxava ele arrastando. Porque se parasse, tinha uns demônios. Eles eram bem feios, eles ficavam do lado da fila. Eles ficavam do lado daquela fila. E esses demônios, eles tinham várias, como se fosse aquelas coisas medieval, tipo lança, espada. Eles tinham tinha uns que tinham umas bolonas de ferro assim gigante. E eu comecei a olhar aquilo. E começou, aquelas pessoas que estavam na fila começavam a puxar aquelas que estavam oprimidas, aquelas que estavam ali, que não tinha perna, que não tinha braço, que não tinha uma outra perna, um outro braço, eles começavam a puxar. Porque se eles parassem, aqueles demônios que estavam nas filas, aqueles que coordenavam a fila, eles batiam nas pessoas, eles batiam, irmãos. Eles batiam, para a fila caminhar, a fila não podia parar. Porque de todo momento estava saindo pessoas de dentro daquelas sombras. Aquela sombra era o abismo, irmãos. Lembra quando Abraão, ele fala assim, existe um grande abismo que afasta nós de vocês? Aquele abismo é as trevas, irmãos, é um lugar de treva, de muita escuridão. E as pessoas iam saindo de dentro daquele abismo. Na hora que ela saía, aqueles demônios já pegavam ela, puxavam, seguravam, não tinha como fugir, irmãos. Elas se debatiam, elas se debatiam demais, não tinha como fugir. Eles já amarravam elas e engatavam na corrente que estava puxando a fila. Então centenas e centenas de milhares de pessoas iam entrando naquela fila, e aquela fila não podia parar. Não podia parar. Tinha pessoas que tentavam fugir, irmãos, daquela fila. Almas que tentavam fugir. E em cima da cabeça, em cima daquela boca onde as pessoas entravam, eu vou falar bem devagar para os irmãos entenderem que eu não quero deixar nenhum detalhe de fora. Eu via demônios que ficavam voando, eles ficavam voando por cima daquela fila. Eles eram menor. De estatura assim, vamos colocar de 1 metro, mas eles eram menor do que os outros. Os outros tinham 3 metros, era muito grande. Quando ele pegava uma pessoa, a pessoa podia se debater, ele sacudia a pessoa igual um boneco. Era igual um bonequinho. Não tinha como aquela pessoa fugir, era igual um bonequinho. Pegava e sacudia, entendeu?
E eles amarravam, e os outros ficavam voando, irmãos, por aquele lugar. Aquela porta era muito cheia de pessoas. É muito cheio de pessoas, irmãos. Então, era muito demônio. Era muito demônio. E os que voavam, eles ficavam voando. Os que ficavam do lado da fila, ficavam centenas de demônios do lado da fila, colocando as pessoas para andar, que eles não podiam parar. Eles não podiam parar. Aquelas pessoas que estavam caídas, que era a pessoa, por exemplo, cadeirante, que viveu uma vida de pecado e não se arrependeu. Pessoas que eram enfermas, não tinha braço, não tinha perna. Pessoas cegas. As pessoas que eram boas fisicamente puxavam essas pessoas. Eles tinham que arrastar. Eles tinham que arrastar elas, senão eles apanhavam. Então os da frente tinham que arrastar. Aqueles que estavam caídos tinham que arrastar, tinham que fazer força para arrastar. E aquelas pessoas gritavam, falavam assim: Senhor, misericórdia. Tinha pessoas que chamavam mãe, chamavam pai. Eu via pessoas chamando o nome, por exemplo, Pedro, por favor, me tira daqui. João, Antônio, me tira daqui. Eu via as pessoas chamando o nome. Às vezes, quem sabe era marido, quem sabe era o pai. Entendeu? Pedia para Deus misericórdia. A grande parte das pessoas, elas pediam misericórdia para Deus. Falavam: Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Deus, tem misericórdia de mim, por favor, me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Eles clamavam muito. Entendeu? Eles clamavam muito, 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 muito. Muito. Eles clamavam demais. E aí, irmãos, eles começavam a andar e arrastar. Então, presta muita atenção. O que eu cheguei à conclusão? Ainda vou terminar, tem muita coisa ainda para me falar. Irmãos, presta muita atenção. Igreja, quando você morre e você vai para Cristo, tudo aquilo que você teve de enfermidade desaparece. Se você não tinha uma perna, você vai ter aquela perna de novo. Se você não tinha um braço, você vai ter aquele braço de novo. Se você era cego, você vai voltar a enxergar. Mas quando vai para o inferno, toda maldição, irmão, o homem leva. Toda maldição que ele passou na terra, ele leva. Ele leva tudo, irmãos. Ele leva tudo com ele. Se ele não tinha braço, ele vai sem braço mesmo. Se ele não tinha perna, ele vai sem perna mesmo. Se ele era cego, ele vai sofrer sendo cego. Ele nem vai ver o que está acontecendo, ele só vai ser torturado no fogo. Ele vai ser cego em escuridão o tempo todo. Então, igreja, presta muita atenção. Tudo aquilo que você tem de enfermidade, se cair no inferno, você leva junto. Tudo aquilo que você tem, você leva junto para aquele lugar. Você leva junto. E aí, irmãos, eu tentava voltar para trás, porque quando eu vi, o que mais doeu no meu coração foi ver crianças também naquele lugar. Eu vi crianças de 12, eu estou colocando uma média, 12, 10 anos, 11 anos. Eu vi umas menores, mas não sei a idade, não sei se era 7 ou 8. E eu via. E o que mais doía no meu coração eram os gritos dessas crianças quando elas falavam: papai, por favor. Papai, por favor. Papai, por favor. Mamãe, me tira daqui. Mamãe, me tira daqui. O que mais me doía. Então era entre 7, 8, 10, 11. E elas, irmãos, já estavam no inferno. Crianças, irmãos, daquela idade já estavam no abismo. Já estavam no inferno. Já estava lá. Tem gente que não acredita nisso, mas já estava. Já estava lá no inferno, irmão. Já estava lá. Aquelas crianças já estavam lá clamando. Já estavam lá pedindo misericórdia. Então o que mais doeu no meu coração foi ver criança lá. Porque assim, a gente era pai, irmãos. E naquela época eu já tinha o meu filho, que era o Ismael, ele já era bebezinho. Então aquilo doeu muito no meu coração. Entendeu? Aquilo doeu muito. Doeu muito no meu coração. É algo muito sério. Aí, irmãos, era uma força que ela ia me empurrando, mas ao mesmo tempo eu tinha paz, mas tinha temor. Não me deixava entrar em desespero. Entendeu? Não me deixava entrar em desespero. E naquele lugar, irmãos, é como se eu tivesse invisível. Ninguém me via, eles não conseguiam me enxergar. Eles não conseguiam me ver. Eu andava, irmãos, assim, ó, eu passava no meio deles assim, é como se meu corpo estivesse flutuando, e eu passava pertinho deles assim. Pertinho deles, eu sempre sentindo a batida do meu coração. Então eu cheguei à conclusão que eu estava ligado ao meu corpo ainda, porque eu ainda não tinha morrido. Então eu sempre ouvi o meu coração. Tudo, tudo, tudo. E a minha respiração. E o coração. Tudo, tudo. Eu sempre ouvi esse barulho. Tudo. E a respiração.
Aquela respiração, meu pulmão respirando. E aí, igreja, presta muita atenção. Quando eu estava andando, eu comecei a ir mais perto das pessoas. E eu fui chegando perto daquele rosto, daquela, é como se fosse um homem deitado. O inferno é igual um homem deitado, é um mundo. Tem divisão, tem muita divisão. Tudo aquilo que o homem pecou, se o homem pecou na prostituição, ele vai para uma certa área daquele corpo. Ele vai para uma área daquele corpo. Tem várias áreas. A pior área é o coração. A pior área é o coração. O coração é a pior área, é onde mais há sofrimento. É onde mais há sofrimento, mais há sofrimento. Aleluia. Então presta muita atenção. Presta muita atenção no que eu vou dizer. Irmãos, quando eu fui chegando mais perto, daquele rosto, eu vi que aquilo era do tamanho de um mundo, irmãos. Era igual. Não adianta nem você pensar num prédio. Quando você chega perto de um prédio, você olha assim, o prédio é minúsculo diante daquilo. Era muito grande. E o desespero das pessoas ficava pior ainda. Quando chegava perto daquela boca. Quem já viu aqui quando o sol está muito quente, ou o fogo está muito quente, fica aquele mormaço de calor? Quanto mais chegava mais perto, mais quente ficava, irmãos. Entendeu? Quanto mais, irmãos, chegava mais perto daquela boca, mais quente ficava. Mais quente ficava. Então as pessoas começavam a entrar em desespero. E tinha um demônio específico que ele fazia as pessoas elas ficar alinhadas. Era um demônio igual um cachorro, irmãos. Era igual um cachorro. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que eu vou mostrar para os irmãos verem. Ele tinha 3 cabeças, e eu vi, depois que eu voltei, eu pesquisei esses demônios, e eu comecei a ver. Presta atenção, é esse demônio aqui, ó. Ele tem 3 cabeças. Deixa eu ver se eu pego aqui só para os irmãos verem. Que daí os irmãos verem a imagem, vocês vão saber como que ele é. Aqui, ó. Igual esse aqui, ó. Deixa eu ver se vai... Opa, perdão. Não, ele não mostrou aqui. Ele entrou, foi num vídeo. Aqui. Pera aí, aqui, ó. Irmãos, vou tentar mostrar pra vocês por cima. É igual esse aqui, ó. Ó. Quem tá vendo aí? Quem tá vendo, ó? Ele era gigante, irmãos. Muito grande. Ó. Eu não sei o nome desse demônio, irmãos. Eu não sei. Tá vendo? É isso aí, ó. É esse aí, ó. É esse, ó. Tem várias fotos dele aqui, ó. Deixa eu pegar outra foto, ó. Ó. É esse aí, ó. É igualzinho, ó. Até o rabo igualzinho, ó. Rabo de cobra. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Vamos ver se eu acho mais outros aqui, ó. É isso aí, ó. Esse demônio aí, ó. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Ó, aqui tem outras formas, mas não sei se... aí, ó. Sempre tem alguma forma puxando pro lado dele, tá vendo, ó? É esse demônio aí. Tá vendo? Os irmãos viram, né? Então esse demônio aí, irmãos, ele ficava, irmãos. E você viu que as pessoas, elas fazem a imagem desses bichos aqui na terra? Vocês viram como que o inferno, irmãos, é terrível? As pessoas fazem a imagem desse bicho aqui na terra. E às vezes sem ela saber. Sem ela saber, meus irmãos. Entendeu? Ela faz a imagem do bicho, aquele aqui no inferno, aqui, ó. Olha aqui, ó. Como que essas pessoas fazem a imagem desses bichos aqui na terra? Olha só. Olha isso aí, ó. Olha lá, tá no inferno lá, ó. Olha lá o rostão do bichão lá, ó. Olha lá, irmãos, ó. Quem tá vendo aqui atrás aqui, ó? Olha lá, ó. Olha um rosto aqui, ó. Lembra que eu falei pra você igual uma boca? Só que é igual uma cabeça que eu vi. É uma cabeça gigante, tem olho, tem boca, ó. A boca aqui, ó. Onde as pessoas entram aqui, ó. Só que é gigante. Olha lá o demônio lá. Como que as pessoas, irmãos... O inferno, irmãos, ele se manifesta... as coisas do inferno até se manifestam até na terra, irmãos. Não tem como. Não tem como. Não tem como, irmãos. Porque isso aqui é até de assustar. E aí, igreja, presta muita atenção. Ouve bem. Aí eu vi esse demônio. Ele ficava em cima de uma pedra. Aonde? Entendeu? Presta muita atenção. Ele ficava em cima de uma pedra.
aonde essas pessoas passavam. E quando as pessoas chegavam, elas entravam em grande desespero. O desespero se tornava pior. Se tornava muito pior. Quando ela chegava perto daquele fogo, meus irmãos, aquele demônio falava, eu ouvi aquela voz daquele demônio, como se ela fosse um eco. Ela ecoava na cabeça. Ele era tão grande que ela ecoava na cabeça e falava assim, dizia assim, ó, ele em cima ele falava bem assim, ó, se vocês saírem da fila, eu acabo com vocês. Permaneçam em ordem. Se vocês saírem da fila, eu acabo com vocês. E as pessoas não sabiam se tinha medo mais da boca. Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.